Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje segunda-feira, dia 23 de janeiro, terceira semana do tempo comum. Já estamos caminhando para o final do primeiro mês do ano. O tempo passa ligeiro. Nós precisamos acompanhar o tempo e, sobretudo, o tempo de Deus. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, Jesus segue o seu trabalho de pregação, seu trabalho de cura, de expulsão dos demônios, faz com que as pessoas experimentem o poder do Espírito Santo, a graça de Deus agindo nas suas vidas. E os homens que deveriam confirmar esses sinais, os homens que eram entendedores da palavra, que eram conhecedores da lei de Deus e de Moisés, que deveriam ser as testemunhas principais de todo o ministério de Jesus, são os primeiros a discriminar o trabalho de Jesus. E dizem que Jesus faz tudo o que faz porque está possuído pelo demônio, por Beelzebu. Ora, quantas vezes na igreja nós encontramos pessoas incrédulas? Isso é fato, estou dizendo uma verdade. Pessoas incrédulas. Quantos padres, bispos, religiosas e religiosos, leigos, que não acreditam na palavra e no poder de Jesus? Me recordo uma vez que eu estava em Brasília, na casa de uma grande amiga, e eu ia viajar para o Sergipe para participar de uma ordenação presbiteral. E eu pedi a ela, olha Nena, eu gostaria muito de me confessar antes da viagem. E ela disse, eu vou levar o senhor à minha paróquia. E nós fomos até a paróquia, uma paróquia comandada por religiosos, e o padre prontamente me atendeu em confissão. Mas irmãos e irmãs, tudo aquilo que eu tinha consciência de pecado, eu confessei ao sacerdote que me disse que nada daquilo era pecado, que isso eram convenções humanas, coisas que a igreja tinha inventado e que agora não há mais necessidade de viver sobre esse jugo. Que Jesus, o libertador, tinha passado por cima de todas essas coisas. Que nós deveríamos viver um reino, um tempo, uma vida de amor. Que o Senhor perdoaria tudo, que não havia necessidade de confissão, que Ele me atendeu porque sabia que eu era seminarista. Vejam, eu lhes pergunto, um homem desse não crê na graça de Deus, não crê no poder do Senhor. Um homem desse não percebeu ainda a missão que recebeu. E assim, irmãos e irmãs, nós vamos vendo dentro da igreja outros tantos sinais como estes. Pessoas que estão sempre na fileira principal da igreja, na linha de frente do trabalho, pessoas que têm nome na comunidade, que não creem no poder de Deus. Na primeira dificuldade, na primeira coisa que sai errada, já saem buscando outros deuses, outros caminhos. Vão a tarólogos, vão a cartomantes, vão ao centro espírita, vão ao terreiro de Umbanda, vão às igrejas evangélicas, deixam tudo, todo o caminho, toda a história que tem na igreja católica para procurarem salvação, recurso ou milagres em outros lugares. Mas por quê? Se aqui está o Deus dos milagres,
se aqui está o sacramento da Eucaristia, que é força na nossa vida, se aqui está a confissão que perdoa e limpa a nossa alma de todos os pecados, se aqui temos a unção dos enfermos, que além de perdoar pecados, cura o corpo e a alma daquele que com fé o recebe, se aqui está o matrimônio que une numa única carne homem e mulher, se aqui está a crisma, que nos dá a plenitude do Espírito Santo, se aqui temos o batismo que nos configura a Deus, se aqui está o sacramento da ordem, através do qual o Senhor continua providenciando sacerdotes para manter vivos todos os seus ensinamentos e oferecer ao povo os sinais de cura e salvação. Por quê? Eu preciso buscar outro lugar se aqui eu tenho tudo. É porque eu não acredito. Eu sou que nem os fariseus. Eu só quero crer naquilo que eu sou capaz de entender. E eu não posso crer apenas naquilo que eu sou capaz de entender, porque o que eu sou capaz de entender é muito limitado, perto da grandiosidade da majestade de Deus. Deus opera por caminhos, por situações que nós não entendemos. E Jesus vai falar aos fariseus: olha, se Satanás se ergue contra Satanás, ele será destruído. Se uma família se ergue contra si mesma, ela será destruída, não poderá manter-se. Às vezes as nossas comunidades, como são difíceis, porque um quer brilhar mais que o outro, um quer ter mais razão que o outro. Quantas vezes nós vemos perseguição dentro das nossas comunidades, as pessoas que levam a sério a sua vida cristã, que fazem um trabalho bom, que evangelizam de verdade, que acolhem aqueles que vêm buscar o Senhor. Quantos sacerdotes perseguidos por celebrarem bem a Eucaristia, por atenderem confissão, por visitarem os doentes, por vestirem-se como sacerdotes. Agora a moda é perseguir as mulheres que querem se vestir modestamente. A moda agora é perseguir quem quer usar o véu. Irmão, irmã, o véu nunca foi proibido na vida da igreja. Eu não sei por que tem tanto padre, leigo e leiga perseguindo as pessoas que querem usar. Cada um é livre, segundo a sua fé e segundo a sua vontade, para usar e vestir-se aquilo que acha mais agradável ao Senhor. Quando nós começamos com essas picuinhas, não é o Espírito de Deus que fala através de nós, mas é Satanás. Então não adianta querermos colocar Satanás na vida daquele que está fazendo corretamente as coisas, mas eu tenho que tirar Satanás e falar e afirmar que ele está na minha vida, porque eu duvido de tudo. Eu não creio no sacramento da confissão, não creio na Eucaristia, não creio na graça de Deus. Eu tenho preguiça de celebrar os mistérios do Senhor. Eu tenho má vontade em mudar de vida. E o outro é que está possuído pelo demônio. Quando eu ajo assim, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, que foi colocado no meu coração e na minha alma no dia do meu batismo e me fez templo do Senhor. E Jesus diz que o único pecado para o qual não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, duvidar do poder do Espírito. Quanta gente duvida do poder do sacramento da confissão dada à igreja pelo próprio Deus, sacramento que se utiliza de um pecador para remir os pecados dos outros. Quantos duvidam do poder sacramental? Quantos duvidam da presença real de Jesus na Eucaristia, acham que é apenas um pãozinho consagrado? Quantos acham que o batismo é algo simbólico e não é simbólico, ele imprime caráter? Ele gruda na alma e não há quem tire. Quantos? Então, irmão e irmã, eu te pergunto, quem está trabalhando em nome de Satanás? Quem crê em todas as coisas que o Senhor revelou, quem vive fielmente a sua fé, ou quem faz de conta, quem relativiza todas as coisas? E essa é a grande praga dos nossos tempos, o relativismo. Cada qual quer ter a sua própria verdade. E na igreja nós estamos cheios de gente assim. Desde o mais alto ao mais pequeno dos fiéis. Todos, infelizmente, estamos envoltos nessa porcaria chamada relativismo, que relativiza inclusive o poder e a verdade de Deus. Que o Senhor hoje nos dê a graça de nos livrarmos disso, dessas dúvidas, dessas centelhas de dúvida que foram espalhadas sobre nós pelo demônio e suas ciladas. E que nós tenhamos a força e a coragem de dizer a esses todos: basta, de hoje em diante eu creio apenas no Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.